bom dia. Meu nome é Yolanda. Eu e minha equipe, formada por Jéssica e Regiane, vamos apresentar o seminário relacionado ao efeito Compton. Bom, nossa apresentação foi subdividida em alguns tópicos. Os meus tópicos são relacionados à introdução, o que é o efeito Compton, quando ele ocorre em um material, qual a diferença entre o efeito Compton e o efeito fotoelétrico. Jéssica ficará com a parte de o que é o experimento. Ela vai explicar o que é o experimento em si, o funcionamento do próprio experimento, porque não se observa o efeito Compton em luz visível e a equação. Já a Regiane explicará o gráfico, comportamento e o uso do efeito Compton. Bom, começando primeiramente com a parte histórica, em 1922, Arthur Compton, ao realizar alguns estudos sobre a interação da radiação com a matéria, ele pôde perceber que um feixe de raio-x, ao ser incidido em um alvo de grafite, ele sofria espalhamento. Bom, e que tipo de espalhamento foi esse? A partir das observações feitas do alvo de carbono, da incidência do alvo de carbono de um feixe de raio-x, ele pôde ver que os raios-x difratados eles eram macios, ou seja, eles tinham um menor poder de penetração no objeto de interação. Dessa maneira, Compton passou a observar o experimento como uma colisão. Bom, como uma colisão de fato entre um elétron e um fóton. Bom, onde, por sua vez, o fóton, que tinha a energia H1F1, ele ao ser incidido no material, ele cedia parte da sua energia para os elétrons. Como assim? Bom, o material ele é formado por átomos, e os átomos possuem prótons e nêutrons ao seu núcleo, e ao redor, na sua eletrosfera, ele tem os elétrons. Quando o fóton de energia H1F1 incidia no elétron, que já tinha determinada energia, o fóton, por sua vez, ele transmitia parte da sua energia para esse elétron. O fóton, por sua vez, quando ele transmitia essa energia, ele sofria um espalhamento, fazendo com que ele mudasse de direção. Já o elétron, por sua vez, ele já continha uma energia e ele acabou ganhando uma energia a mais, ou seja, a energia que foi adicionada do elétron através da sua transferência. Essa soma das energias entre a energia própria do elétron e a energia do próton, ela fazia com que o elétron saltasse do local onde ele estava, da camada onde ele estava. Ele fosse ejetado. Isso porque sua energia era maior do que a que ele tinha antes. Bom, o fóton, por sua vez, ele era difratado com energia menor do que a energia inicial de incidência. Tanto a energia quanto o momento e a frequência, eles saíam menores do que a energia inicial, o momento inicial e a frequência inicial. Ou seja, quando ele era espalhado, ele saía com energia menor do que a energia que ele tinha antes, já que, relembrando, ele havia doado, vamos dizer assim, parte da sua energia ao elétron. Em resumo, o efeito Compton ele é basicamente a diminuição da energia de um fóton através da doação de parte da sua energia para um elétron. Bom, alguns pontos a serem observados são o que é o efeito Compton, acabamos de explicar, acabamos de entender. Quais as semelhanças que existem entre o efeito Compton e outros efeitos, como por exemplo, na física nós sabemos que existem vários outros efeitos, como por exemplo o efeito fotoelétrico. Mas qual a relação entre o efeito fotoelétrico e o efeito Compton? Bom, a relação entre o efeito fotoelétrico, existem alguns pontos que eu vou falar já já, assim como também existem algumas diferenças, mas existem alguns fatores, principalmente que fazem com que haja a ocorrência de ambos. E basicamente são cinco ou quatro fatores que que levam à ocorrência do efeito fotoelétrico ou do efeito Compton. São eles, por exemplo, o tipo de radiação, a qualidade da radiação, a espessura do material em que vai haver a interação da radiação com a matéria, a densidade do material, assim como a distância entre o ponto inicial, ou seja, o ponto de onde sai o feixe, até o material que vai receber a incidência do feixe e vai sofrer a interação. Bom, mas
sabendo dos fatores, nós devemos saber também a diferença, o que vai diferenciar um efeito do outro. Para saber o que vai diferenciar e qual a semelhança entre outros, nós devemos primeiramente saber o que é o efeito fotoelétrico e o que é o efeito Compton. O efeito Compton, basicamente, a gente acabou de entender, né, que eu acabei de explicar. Mas o que seria então o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico, já dando aí um spoiler sobre, a semelhança, ele trata também da interação de um fóton com um elétron. Por isso, o nome efeito fotoelétrico. Bom, só que no efeito fotoelétrico existe uma pequena diferença do efeito Compton. Pequena. Que seria o quê? No efeito fotoelétrico, nós temos um material, que é onde temos os elétrons, e temos o feixe, que é onde estão contidos os fótons. O feixe de radiação, ele vai incidir no material. No entanto, o fóton que vai vir com a energia própria dele, específica dele, ao incidir no feixe e entrar em contato com o elétron, ao invés de acontecer o que acontece no efeito Compton, o que vai acontecer vai ser que o efeito fotoelétrico, ele vai, ao invés de apenas transmitir parte da sua energia, ele vai transmitir sua energia total. Ou seja, se ele transmitiu sua energia total para o elétron, então não tem como ele existir, porque o fóton é energia. Então, dessa maneira, quando o fóton ele entra em contato com o elétron, ele transfere sua energia total para o elétron. E o que acontece quando há essa transferência? Quando há essa transferência total de energia, o fóton, por sua vez, ele deixa de existir. Não tem espalhamento. Ele simplesmente deixa de existir. Já o elétron, por sua vez, quando ele recebe toda essa energia, ele já contém a energia própria dele, o que acontece? Ele vai ejetar. Então, já mencionei aí 2 pontos de diferença entre o efeito Compton e o efeito fotoelétrico, assim como já mencionei uma semelhança, por exemplo, que é semelhanças. O efeito Compton, ele envolve o fóton e o elétron. O efeito fotoelétrico também, ele envolve o fóton e um elétron. Ambos sofrem interação, no entanto, eles diferem que um doa parte da sua energia, que é o efeito Compton, e o efeito fotoelétrico, o fóton, ele doa totalmente a sua energia, Essas são algumas semelhanças e a diferença do efeito Compton. Segundo algumas pesquisas feitas, eu pude ver que o fóton, o efeito Compton, ele ocorre em todos os materiais. Predominantemente com fótons de energia média. Se eu me recordo bem, era 5 milivolts, alguma coisa do tipo, não lembro bem. E ele também é usado com fótons de baixa energia. Tendo agora conhecido o que é o efeito Compton, mais ou menos o que é o efeito Compton, a história, um pouco da história, a diferença, quem foi o descobridor, Compton, por isso o nome efeito Compton, entre outros pontos. Agora eu passo a palavra para a Jéssica, que ela vai explicar um pouquinho sobre o experimento em si, sobre a equação. Depois da Jéssica vem Regiane, que vai explicar sobre os gráficos, comportamento, dando alguns exemplos. Meu nome é Jéssica, eu fiquei responsável por falar um pouco sobre o experimento, porque ele não se observa na luz visível, e a equação. Efeito Compton. A experiência de Compton ela consiste na incidência de um feixe de raio-x de comprimento de lambda 0 sobre o alvo do grafite. A função do cristal no experimento, que é essa aqui, cristal móvel, é identificar os comprimentos de onda do feixe espalhado pela condição de interferência construtiva nos planos cristalinos, ou seja, nesse plano aqui. Aí, lambda, ela vai ser igual a 2D, que é a distância, o seno de alfa, denominada, neste caso, condição de Bragg, onde D é a distância entre os planos cristalinos e alfa é o ângulo do feixe em relação à superfície do cristal. A intensidade dos raios-x
espalhados, elas foram medidas como função dos comprimentos de onda para vários ângulos tetas de espalhamento. Observe que, embora o feixe incidente consiste em um único comprimento de lambda, zero, os raios-x espalhados, eles têm máximas de intensidade em dois comprimentos de onda. Ou seja, um dos comprimentos de onda é o próprio lambda incidente e o outro é o lambda 1. Esse fenômeno é conhecido como efeito Compton. E a quantidade delta lambda igual a lambda 1 menos lambda 0 é denominado deslocamento de Compton. A presença do comprimento de lambda 1 não pode ser explicada se os raios-x eles forem tratados como ondas eletromagnéticas. Classicamente, os elétrons livres no grafite, eles oscilam com a mesma frequência μ da onda incidente. Esses elétrons, como qualquer carga, eles devem irradiar ondas eletromagnéticas com a mesma frequência μ. Assim, o modelo ondulatório clássico, ele prevê somente o experimento de onda no espalhamento da radiação. Para explicar seus resultados, Compton ele assumiu que os X incidentes fossem formados por fótons de energia E igual a Hν, que colidissem com os elétrons do alvo da mesma forma que bolas no jogo de bilhar. Nesse caso, os fótons são considerados como partículas de massa de repouso nula. Ou seja, fazer aqui no cantinho, M, massa de repouso, igual a zero. Tal que a equação relativística ela vai ser igual a E, que é a energia ao quadrado, igual ao momento, vezes a velocidade da luz, tudo isso elevado ao quadrado, mais a massa de repouso, vezes a velocidade da luz ao quadrado, ambos elevado ao quadrado, que permite calcular o momento do fóton como seno o momento igual à energia sobre a velocidade da luz igual a Hν sobre a velocidade da luz, que isso vai ser igual a H sobre lambda, onde lambda é igual a C sobre a frequência, que é a uni, e o comprimento de onda do fóton. É importante também mencionar que essa equação aqui, P igual a energia sobre a velocidade da luz, é também prevista na teoria clássica de Maxwell, da radiação. Entretanto, nesse caso, P, que é o momento, e E, a energia, são definidos como grandeza por unidade de volume da radiação, não exibindo necessariamente o caráter corpuscular da radiação. Aí agora eu vou para o espalhamento de um fóton por um elétron, de acordo com o modelo de Compton. Aqui é uma demonstração do experimento. Aqui eu tenho um fóton que está sendo incidido na direção horizontal. Esse fóton possui um comprimento de onda lambda zero, uma energia zero e um momento P0. Aí ele vai colidir com o elétron. Depois que ele colidir com esse elétron, ele vai ser espalhado com um comprimento de onda maior do que o inicial. Isso acontece porque ele perdeu energia. O comprimento de onda ele é inversamente proporcional à energia. Quanto menor for a energia, maior vai ser o comprimento de onda. E quanto maior for a energia,
menor vai ser o comprimento de onda. Então, foi ele que cedeu parte da sua energia ao elétron, que recuou com uma velocidade v, porque aqui ele estava em repouso. E aqui ele já possui uma velocidade v. Aí a gente tem um ângulo entre a direção de espalhamento do fóton e a horizontal, que é a direção que ele se movia antes. Aí daí, o que é que nos diz a equação do efeito Compton? Ela nos diz que a diferença do comprimento de onda do fóton que foi espalhado e o comprimento de onda do fóton incidente vai ser igual à constante de Planck sobre a massa de repouso do elétron vezes a velocidade da luz, tudo isso multiplicado por 1, menos o cosseno do ângulo, θ, entre a direção do espalhamento e a horizontal.